pessoal, professor Juliano. A gente vai começar a produzir aqui no canal, a partir de hoje, algumas videoaulas que analisam de forma mais precisa alguns conceitos relacionados à geometria. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que significa triângulos congruentes, mas a gente vai fazer basicamente dois movimentos aqui nas nossas próximas videoaulas. A gente vai falar sobre os conceitos, alguns conceitos de geometria propriamente dito, para analisar a sua dimensão conceitual e as aplicações, e também pensando no desenvolvimento da percepção geométrica de vocês que estão aí acompanhando nossas videoaulas com relação à geometria. Ou seja, conseguir analisar de forma mais precisa, analisar vários aspectos diferentes de forma mais precisa de alguns sólidos, de algumas figuras geométricas que estão em R2 e também estão em R3. Hoje a gente vai falar então o que significa um pouquinho, o que significa triângulos congruentes, e a gente começa já falando sobre o conceito. Então, vamos dizer que dois triângulos ABC e D, E e F, a gente já vai mostrar esses dois triângulos, são triângulos congruentes se conseguirmos obter uma correspondência entre os seus vértices, a gente já vai ver o que significa vértice, de tal modo que os respectivos lados e ângulos internos correspondentes sejam congruentes entre si. Antes, vale frisar o que significa congruente. Essa palavrinha às vezes é meio estranha, porque a gente não usa comumente, né, no dia a dia. Então, ou seja, triângulos congruentes são basicamente triângulos idênticos. A gente já vai ver como é que a gente consegue analisar esses triângulos idênticos e também como é que a gente consegue resolver alguns problemas matemáticos com relação a esses critérios que a gente vai definir agora. Então, pessoal, a gente pode pensar nos critérios de congruência. Como é que a gente vai analisar isso? Aqui então estão os dois triângulos que a gente já analisou conceitualmente. De forma ampla, sem considerar esses critérios, a gente pode ver aqui que eu tenho três lados, né? Os triângulos têm três lados e três ângulos internos. E que aqui desse lado direito desse triângulo também eu tenho três lados e três ângulos internos. Se a gente fosse usar o senso comum, ou seja, sem usar esses critérios que a gente vai utilizar agora, a gente poderia prever ou poderia antever que para eles serem congruentes, os três lados teriam que ser iguais entre si, ou seja, os três lados desse triângulo teriam que também ser iguais aos três lados desse triângulo, ou seja, esse lado aqui teria que ser igual a esse e assim por diante. E os três ângulos internos, ou seja, esse ângulo aqui e esse, também teriam que ser iguais a esses três ângulos aqui, ó, esse e esse. Ou seja, analisando dessa forma, nós temos 6 elementos, certo? Por que 6 elementos? Porque eu tenho 3 lados e 3 triângulos. Então, para ver se eles são congruentes, sem usar esses critérios que eu vou mostrar para vocês agora, eu teria que analisar esses 6 aspectos dos dois triângulos. Mas a gente não precisa fazer essa trabalheira toda não, pessoal. A gente pode fazer de forma direta utilizando os casos. Por exemplo, esse primeiro caso, o caso lado, lado, lado. Então, observem, os dois triângulos, eles são congruentes, ou seja, os seus lados são congruentes e os seus ângulos internos são congruentes ao mesmo tempo, se eu não preciso analisar os 6 aspectos. Então vamos para o caso 1. Se dois triângulos tiverem os 3 respectivos lados congruentes entre si, então tais triângulos serão congruentes. Isso significa o quê, pessoal? Que, observem, esses 3 risquinhos aqui, significa que esses dois lados aqui, eles têm o mesmo comprimento, poderia ser em centímetro, por exemplo. Esses aqui, esse lado aqui e esse, eles também são iguais. E esse lado aqui, simbolizado por um risquinho só, eles também são iguais. Então, aqui está dizendo o quê, esse primeiro caso? Se eu tiver os 3 lados iguais, isso já me garante que os 3 ângulos internos também serão iguais. Então, esse aspecto, só do tamanho de lado, observe que eu estou analisando só 50% de todas as variáveis que eu tenho, que seriam 6, né? Os 3 lados e os 3 ângulos internos. Mas segundo essa minha propriedade, né, esse meu critério de congruência, se os 3 lados são iguais, isso já me garante
que eles são congruentes entre si. Ou seja, eu consigo fazer uma relação de congruência entre lado e ângulo simplesmente pelo fato dos três lados serem iguais. Então, pessoal, vou mostrar para vocês o caso 2 e o caso 3 concomitantemente. Então, vem o caso 1, LAL, lado, ângulo, lado. Suponho que dois triângulos possuem dois lados congruentes entre si. Além disso, o ângulo formado por esses lados também seja congruente. Desse modo, então, esses triângulos também serão congruentes. O que isso significa, pessoal? Se dos 6 aspectos, que eu venho repetindo para vocês que é importante, se eu tiver como verdadeiro dois lados congruentes, esse lado e esse lado, eles são congruentes, está sendo simbolizado pelos 3 risquinhos, E esse lado aqui, e esse também serem congruentes, ou seja, também serem iguais com o mesmo comprimento, e o ângulo entre eles, simbolizado aqui pelo vértice A e pelo vértice D, eu posso afirmar que esses 6 aspectos são verdadeiros e que esses dois triângulos são congruentes. O outro critério, pessoal, já vou mostrar para vocês logo em seguida aqui, o critério, então, o critério número 3. O critério número 3, pessoal, a gente tem que ficar atento à escrita, Então, vamos observar a escrita que temos aqui. Caso ALA, ângulo, lado, ângulo. Caso dois ângulos de dois triângulos sejam congruentes e o lado entre eles também o for, podemos afirmar assim que os triângulos são congruentes entre si. Vamos analisar, pessoal. Vamos dar uma olhada no que é. Aqui ele está dizendo, então, que eu tenho dois ângulos que são iguais. O do vértice A com o vértice D, eles são congruentes, Então, eles são congruentes. Esse ângulo aqui é congruente a esse. E esse outro ângulo, um do vértice B e o outro do vértice E, esses dois ângulos aqui, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles também são congruentes. Então, eu tenho um lado igual ao outro lado e dois ângulos internos que também são congruentes. Isso já me garante que os 6 aspectos são verdadeiros e os dois triângulos, eles são, então, congruentes entre si. Isso vai trazer muitas vantagens para a gente fazer várias análises de cálculo que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Apresento, então, o critério 4, que diz o seguinte: o caso LAAO, lado, ângulo, ângulo oposto, diz o seguinte: dois triângulos serão congruentes caso tiverem um lado e um ângulo congruente entre si. E, além disso, um segundo par de ângulos congruentes, de modo que eles sejam opostos a tal lado. Então, o que significa, pessoal? Eu tenho um lado igual, esses lados aqui são iguais, simbolizados pelos 3 risquinhos. Eles serão congruentes se, então, o ângulo que eu estou chamando aqui, um ângulo relacionado ao vértice A, e o outro ângulo relacionado ao vértice D, sendo que eles são congruentes, e o ângulo oposto a esse lado igual, que são esses dois aqui, Então, eu tenho um lado igual, seu ângulo oposto, esse lado aqui também é igual, seu ângulo oposto. Se eu tiver isso, se eu tiver esses critérios garantidos, eu posso afirmar que esses dois triângulos também são congruentes. Já vou mostrar para vocês logo em seguida um caso particular, e que aparece muito esse caso particular aqui, porque tem a ver com um triângulo muito famoso, Muito famoso dentro da matemática, que são os triângulos retângulos. Então, ainda um caso particular. Deixa eu mudar a caneta aqui. Ainda um caso particular a se considerar quando tratamos de congruência de triângulos retângulos. Esse é um nomezinho importante. Triângulos retângulos. Se a hipotenusa, ou seja, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e um dos catetos, ou seja, aqueles que formam ângulos de 90 graus, esse lado aqui e esse lado aqui, catetos de dois triângulos retângulos forem congruentes entre si, então tais triângulos serão congruentes. Então, se eu tiver um cateto, se for um triângulo retângulo, ou seja, que tiver um ângulo de 90 graus aqui,
Se tiver esse ângulo de 90 graus, eu só preciso analisar se a hipotenusa, ou seja, ó, esse lado aqui ó, e esse lado aqui, se eles forem iguais, e um dos catetos, ó, esse cateto aqui e esse cateto. Catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus, né, pessoal? Então, ó, esse aqui é um cateto, esse aqui é um outro cateto. Esse aqui também, ó, esse é um cateto e esse é outro, ó. Então, se eu tiver a hipotenusa iguais, né, iguais entre si, e um dos catetos, e se for um triângulo retângulo, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus, né, pessoal? Se tiver, então, esse ângulo de 90 graus que caracteriza, então, a ideia de triângulo retângulo, eu posso dizer que a partir desse critério, que é um critério particular, que esses dois triângulos aqui, eles são também triângulos congruentes. Vou apresentar a vocês a primeira aplicação que diz o seguinte, então, na figura o triângulo ABC é congruente ao triângulo CDA. Qual é o valor de x? Vamos observar aqui, pessoal. Eu sei que esse lado aqui ó, é igual a esse, está sendo representado por um risquinho. Esses dois lados também são iguais. E esse do centro aqui, ó, eles são sobrepostos, então eles também são iguais. Diz que esse triângulo é congruente a esse. Se eu tenho os três lados iguais, então eu vou ter os três ângulos também iguais, congruentes. Se esse ângulo aqui vale 120 e esse ângulo aqui vale 2x, e a questão me pede o valor de x, é muito fácil, né, pessoal? É só montar a equação, ó. 2x é igual a 120. Ou seja, resolvendo isso aqui, então eu tenho x igual a 120 dividido por 2. Eu sei, então, que o meu valor de x é 60. Porque é justamente isso que a questão me pediu. Muito fácil, né, pessoal? Eu só vi a relação de congruência, vi que esses dois ângulos aqui são iguais, montei a equação, achei a resposta final, que nesse caso específico é 60. Um outro exemplo, pessoal. Na figura, o triângulo CBA é congruente ao triângulo CDE. Determine também o valor de x. A gente está utilizando aqueles critérios. Vale a pena você ir lá olhar os critérios com bastante calma e ver as suas aplicações aqui, ó. Ó, pessoal, observem que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui, porque eles são representados de forma igual. Esse lado aqui, ó, também é igual a esse lado aqui. Ok? Então, eu tenho dois lados iguais e dois ângulos iguais também, ó. Vocês observem que esses dois ângulos aqui, ó, esse ângulo aqui, esses dois ângulos aqui, eles também são iguais, porque eles são opostos pelo vértice. Então, eu tenho um caso de ângulo, lado, ângulo. Esse critério me permite, como o problema já dizia, né, que esse triângulo aqui é congruente a esse. Então, ele quer saber o valor de x. Esse lado aqui, ó, pessoal, esse lado aqui, ó, vai ser igual a esse lado. Como é que eu monto isso numa equação? Então, fica 2x, como está escrito ali, né? 2x menos 6 é igual a 22. Resolvendo essa equação, então, eu tenho 2x igual a 22, que já está lá no lado direito, mais o 6, que é o valor que eu tenho aí. Então, isso aqui fica igual a uma equação normal, né, pessoal? 2x igual 22 é 28, ou seja, x é igual, resolvendo, né, pessoal? 28 dividido por 2. Então, o valor da questão, que é o que pede, né, o valor de x para nós vai ser igual a 14. Então, 14 é a resposta do meu valor de x. Observe que, de novo, eu utilizei um critério para definir triângulos congruentes, como nós tínhamos visto antes. Então, pessoal, deixo uma aplicação para vocês. Então, no triângulo, diz que o triângulo ABD é congruente ao triângulo CBD. E ele pede novamente o valor de x. Observe que esse lado aqui, ó, é igual a esse lado. Esses dois lados aqui também são iguais. Então, prestem bastante atenção. A questão, de novo, né, pede para a gente encontrar o valor de x. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários que a gente pode conversar sobre essa questão nos comentários. Ou o meu e-mail também está na descrição desse vídeo. Vocês podem mandar as dúvidas lá no e-mail e a gente pode conversar sobre o assunto e também sobre a resolução dessa questão. Fica um grande abraço, pessoal. Nos vemos por aí. Valeu. Tchau, tchau.